Salve, galera! Belezinha? E aí, estão gostando da resolução das questões dessa prova? Qual prova? A realizada pela VUNESP agora, 19 de dezembro, da Prefeitura de Taubaté? Professor 3? Então, se você se interessou pelo assunto, vamos resolver as duas próximas questões depois da vinheta. Salve, salve, galera! Belezinha? Professor Evandro na área de novo. Agora nós vamos resolver as duas próximas questões. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou sempre resolver de duas em duas até fecharem as 10 questões. E agora nós vamos iniciar então a resolução da questão de número 3 e a de número 4. Beleza, moçada? Mas antes de mais nada, sempre aquele acordo maroto. Você já colocou aquele joinha aí pra gente? Já se inscreveu aí no canal? Ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como esse? Se sim, belezinha. Mas antes de continuarmos, você já viu a aula sobre a interpretação de texto? Ou seja, o texto dessa prova que eu interpretei? Não? Não tem problema. Então pausa esse vídeo aqui, não sai resolvendo não. Eu vou deixar um card aí em cima para que você possa então acessar a essas aulas e aí sim depois voltar para cá e verificar se você acertou. E aquele acordo permanece. Qual acordo agora, professor? O acordo de que você vai pausar o vídeo, olhar a questão, tentar resolvê-la e acompanhar comigo depois, marcando o gabarito, e ver se você acertou ou se você errou. Beleza? E coloca nos comentários aí o que você está achando desse tipo de resolução. Ela está te ajudando? Se sim, eu fico muito feliz. Então vem comigo, vamos lá dar uma olhada nas questões a partir de agora. A questão de número 3 agora. Vamos lá? Salve, galera! Beleza? Vamos iniciar, então, a questão de número 3. E ela diz assim, ó. Para responder à questão, associe as informações do texto à seguinte ilustração. Então, moçada, essa ilustração, ela traz para vocês o seguinte. Observe que do jeito que está colocado o celular ali, o aluno não consegue ter uma visão ampla, ele não consegue ter a periférica, observar o além. Ele só consegue olhar para uma direção, a direção que o celular está apontando. Então isso faz com que ele fique amarrado a ele e dessa forma não consiga ter, vamos dizer assim, uma amplitude de seu conhecimento. Essa é uma abordagem que você pode ter para esse tipo de estrutura. Outra é que, por exemplo, um animal, né? Você está comparando a gente com um animal? Sim, nós somos animais também, né? Só somos animais que pensam. Mas quando você olha lá, por exemplo, um cavalo, ou mesmo ali um burro, né? Você já viu que ele tem aqueles tapa-olhos que é para ele não se desviar do caminho, não se assustar com as coisas que estão ao seu redor. Então isso também poderia simbolizar isso, né? Ele está sempre direcionado para uma única direção, tá? Então sendo guiado desta maneira, beleza? Vamos ver agora o que essa interpretação dessa imagem pode trazer de igual ao que o texto diz para a gente. Vamos lá? Beleza, moçada, tá aí na tela para vocês, deixa eu só acertar aqui, belezinha, tá aí para vocês. Tá dizendo assim, ó, é coerente deduzir que a ilustração retrata, e aí vamos lá, ó, literalmente a limitação intelectual ao que se refere o texto, apontando o modo mais adequado para conhecer a realidade. Então veja, é coerente dizer que ela é literal? Não, ela ali é imaginária. Ninguém anda com o celular daquela maneira, moçada. E não é dessa maneira que você fica o dia todo olhando para as mídias sociais, é ou não é? Então, não é literal. Fechou. Realisticamente, a solução para a perda do potencial intelectual dos jovens por meio do acesso às telas de aparelhos digitais. Veja, o problema aqui é realisticamente, porque não é dessa maneira que você acessa as suas mídias sociais, não é dessa maneira que você usa o seu celular. Mas aí ele fala, a solução para a perda do potencial intelectual. Veja, isso não é a solução, moçada. É a causa da perda, tá? É o motivo que você perdeu a sua intelectualidade, ok? Então, não é a solução. C, figuradamente, é um sentido figurado aquilo ali. A necessidade de sintonia com a realidade virtual. Então, ele está dizendo que é necessário que você tenha essa realidade virtual, tá? Ele também não menciona muito bem essa ideia da realidade virtual, né? Produzida pelos atuais meios de comunicação, cujo valor é reconhecido pelo texto. Não, ele não fala em realidade virtual,
Ele não fala em reconhecimento dela, tá? Ele só fala do uso dela, ok? D de dado, simbolicamente, então é um simbolismo, assim como seria figurado, tá? A limitação intelectual a que se refere o texto, sugerindo perda de visão ampla da realidade. Opa, aqui foram os dois conceitos que eu passei. É você não ter o periférico, você não ter a amplitude do seu conhecimento. Então, simbolicamente, é um símbolo que ele traz, é uma limitação intelectual. Por quê? Porque você é direcionado apenas para o que aquele ângulo de visão permite que você veja, tá? Então, ela gera para você uma limitação intelectual. A que se refere o texto, e ele se refere a isso, né? Por quê? Porque você fica preso somente a um jogo, a uma rede social, ao invés de você ter um conhecimento vasto, ok? Sugerindo perda de visão ampla da realidade. Ok. Bom, esse aqui, junto com o texto anterior, tem uma sintonia, tá? Os outros dois não. Então, veja, a letra A, a gente poderia refutar a letra A por causa da palavra literalmente. A gente poderia também refutar a letra B por causa do realisticamente, e além disso não ser uma solução, é o problema. Aí a letra C é figuradamente, mas não fala sobre realidade virtual. O texto não menciona essa realidade virtual e nem fala que os meios utilizam dessa realidade virtual, e não é reconhecido isso pelo texto. Aí vem simbolicamente, aqui está ok, a limitação intelectual, já falamos sobre isso, sugerindo a perda de visão ampla. Então, essa aqui, por enquanto, é a melhor. Vamos ver a letra E, o que ele fala? Ele fala assim, ó, objetivamente, a questão do uso dos celulares... Bom, veja, quando ele fala objetivamente, é que tem valor objetivo, né? Ou seja, realístico, literal, e não simbolicamente nem figuradamente. Beleza. Então, ele fala objetivamente a questão do uso dos celulares. Então, ele retrata, tá? Objetivamente, não é objetivamente, é simbolicamente. A questão do uso dos celulares. Aí vem ratificando. O que é ratificar? Confirmar, ou seja, confirmando a ideia presente no texto de que a tela não representa um mal. Veja, aqui é complicado, né? Porque ele fala realmente no texto que a tela não representa um mal. Mas cuidado que ele está vamos dizer assim, distorcendo as palavras para dizer que ela ratifica o uso do celular. E não é isso. Embora a tela não cause mal, o tempo perdido olhando para ela é que é o grande causador dessas mazelas intelectuais que passaram a influenciar, né, nos jovens atuais, né? Ou seja, nos alunos atuais. Beleza? Tranquilidade? Bom, então a letra E também, primeiro, não é objetivamente, ok? E ele não ratifica no texto a ideia de que a tela não faz mal. Pelo contrário, aqui ele está dizendo que você tem uma visão limitada, então isso faz mal, pô. Então não pode ser a letra E também. Então, gabarito aí para quem acertou, D de dado. A melhor resposta aí, segundo o texto, D de dado. Beleza, moçada? Tranquilidade? Fica comigo então, que nós vamos resolver agora a questão de número 4. Vamos lá? Belezinha, moçada? Estamos agora na questão de número 4. E ela fala assim, ó. A passagem do texto em que todas as palavras estão empregadas em sentido próprio é... Bom, aqui agora eu estou trabalhando já uma parte da gramática. Então, ela não está muito relacionada com a interpretação do texto propriamente dito, ou seja, aquilo que eu posso entender pelo texto. Aqui, simplesmente, eu tenho que procurar palavras que são utilizadas no sentido verdadeiro, no sentido próprio, que é chamado de sentido denotativo. O que for figurado, que é chamado de sentido conotativo, para mim está fora. O especialista adverte que internet e aplicativos de redes sociais, em demasia, afetam negativamente as interações, a linguagem e a concentração. Beleza, moçada? Aqui, todas estão empregadas no sentido literal, né? No sentido verdadeiro da palavra. Quem adverte é um especialista, é uma pessoa, a internet é um meio, os aplicativos são utilizados para esse meio, que tem as redes sociais, em demasia, em grande quantidade, afetam de maneira negativa essas interações, a linguagem e a concentração. Beleza, aqui, palavra interações, ok, as interações interpessoais, a linguagem propriamente dita e a concentração. Então, aqui eu vejo todas as palavras empregadas em sentido próprio. Eu já marcaria a letra A aqui, já vou deixar marcada aqui a letra A,
para a gente como gabarito. E é claro que nas demais eu vou ter que apontar para vocês agora quem seriam as palavras de sentido figurado. Vamos lá? B de bola. Em boa parte do século XX, os países mais avançados, principalmente, puderam bater no peito. Veja, olha o que ele fala. Países bater no peito. O país agora é uma pessoa, então veja que ele traz uma personificação. Isso é uma figura de linguagem, né? Ok? Chamado de prosopopeia ou personificação. Os países não podem bater no peito, né? Ou eu posso dizer também que isso aqui seria uma metonímia, que os países seriam representados aí por pessoas e as pessoas é que batem no peito. E anunciar com orgulho, então veja também que quem tem orgulho são as pessoas que anunciam. Então isso aqui também está sentido figurado, que o QI médio de seus habitantes subia consistentemente. O QI é uma ferramenta e ele aumentou, tá? Beleza? Tranquilo? Mas achamos aqui a ideia figurada. Então a B de bola não pode. A letra C fala assim: e como fugir da lembrança de movimentos da atualidade desprovidos de massa cinzenta? Olha, então são movimentos são realizados por pessoas e as pessoas é que possuem a massa cinzenta e não os movimentos. Também utilizado aqui para dizer que são movimentos de pouca inteligência, né? É um sentido figurado também. Como os anti-ciência, que compõem o lado escuro da polarização, tá vendo? O lado escuro da polarização. Então, esse lado escuro é o lado ruim, né? O lado preconceituoso, o lado... Você pode levar para essa ideia aí de algo que é ruim, e não escuro, de escuridão mesmo, tá? Então, outra palavra figurada. E também, essa polarização, ou esse lado escuro, varre o planeta, tá vendo? Você não pode varrer o planeta. Então, aqui também dá essa ideia aí de algo que é personificado, algo de sentido figurado, também não pode. Na letra D, o que a gente tem? O esforço de tentar entender e reverter esse quadro tem sido tema de uma série de estudos e publicações recentes, capitaneados por pesos pesados da área. Então veja, esses pesos pesados não são pessoas que têm um peso elevado corporal, e sim a capacidade intelectual elevada. Então é um sentido figurado também para dizer que a pessoa realmente é de grande conhecimento, tá? Que ela detém um grande conhecimento. Por isso chama de peso pesado e não que a pessoa está fora do peso, ok? Como você tem essa dualidade, então isso não pode ser sentido verdadeiro. Lembre-se disso. Sentido verdadeiro não tem duas opções, é sempre uma, ok? E a letra E diz assim, ó, até a curva começar a cair, esse começar a cair já traz para você um sentido figurado, né? Ok? Porque ela diminui, na verdade, o seu valor, a sua intensidade começar a cair, um objeto cai, tá? Então, aqui também dá essa ideia. Então, até a curva começar a cair e a inteligência engatar marcha ré, quem engata a marcha ré é um carro, é um objeto, tá? Então, a gente consegue verificar na alternativa B, na alternativa C, na alternativa D e na alternativa E as palavras empregadas de sentido figurado, enquanto que na alternativa A todas estão empregadas em sentido verdadeiro, próprio, denotativo. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vem comigo, então. Salve, salve, galera. Tô de volta aqui, professor Evandro na área. E aí, gostaram da resolução dessas duas questões? Se sim, coloca nos comentários aí pra gente o que você está achando. E principalmente nessa última questão, será que você achou mais alguma palavra que poderia ser empregada em sentido conotativo, ou seja, em sentido figurado? Se sim, ajude a gente aí colocando nos comentários, ok? E também nos ajude da seguinte maneira. Coloca aquele joinha maroto aí pra gente, inscreva-se no canal, ative o sininho aí embaixo para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Moçada, sem mais delongas, eu me despeço de vocês preparando para as duas próximas questões, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.